3 minutos. Vamos seguir com uma conversa em estúdio. Vamos falar sobre o congresso entre 3 continentes, africano, europeu e americano, onde se discutem questões sobre direito constitucional. Pela primeira vez, este congresso acolhe estudantes africanos e estão 2 aqui comigo em estúdio. Está comigo Afrodite Caminha. Bom dia, bem-vinda ao Bom Dia Angola. Bom dia, sim, bom dia Angola também. E Firmino Cangila, bom dia, bem-vindo ao Bom Dia Angola. Bom dia, bom dia, bom dia. Saudações para todo mundo que nos acompanha e que Deus esteja convosco. Amém. Então, é uma responsabilidade muito grande, peço desculpa, vou começar pelas senhoras, mas é uma responsabilidade muito grande representar Angola pela primeira vez num congresso desta natureza. Como é que se sentem? Bem, um sentimento pode ser definido por uma palavra: reconhecimento. E este reconhecimento teria 2 nuances. Numa primeira nuance seria o reconhecimento daquilo que tem sido o nosso trabalho, o reconhecimento das nossas investigações enquanto estudantes, e numa segunda perspectiva ou nuance, reconhecimento da casa que nos forma, que é a conhecida, mais antiga e prestigiada Casa do Saber Jurídico em Angola. A seriedade que há nela em formar bons estudantes. É uma honra, é uma responsabilidade muito grande. Qual é o maior benefício que vai trazer esta participação para a sua carreira em particular? Certo. Nesse momento, o sentimento que nós temos é um sentimento inefável. Entretanto, é uma experiência que vai ser muito boa por 2 razões. A primeira é a possibilidade de contribuirmos com aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa formação, no âmbito do direito constitucional, e a terceira é demonstrarmos para o mundo e os demais estudantes que nos acompanham que é possível fazer a participação de estudantes nesses tipos de congressos internacionais e que o estudante também tem alguma coisa a dizer, que a licenciatura ou o grau de licenciado é uma mera formalidade. Exato. E o que realmente importa é a substância, o grau de dedicação, a forma como nós investigamos, de tal forma que desta vez fomos contemplados estudantes a participarem como expositores num congresso internacional. Como é que aconteceu a vossa participação? Vocês participaram de algum concurso? Como é que foi? Bem, o Congresso Luso-Brasileiro de Direito Constitucional Comparado veio também agora contemplar países africanos. O Congresso já tem mais de 10 anos, está, portanto, na 13ª edição, e somente no último ano, em 2025, é que passou a incluir países africanos, com a primeira edição do Afro-Luso Brasileiro de Direito Constitucional Comparado. Quer eu, quer o Cangila e outro nosso colega Rui Costa, que não nos acompanha hoje, integramos as equipas de trabalho com muitos outros colegas na condição de relatores do Congresso, fizemos trabalhos de mestre de cerimônias, eu em particular. E tem muito jeito para tal. Muito obrigada. E daí, então, tendo em conta também alguma inclinação que entendem os nossos professores, que temos para o direito constitucional, fomos chamados a ir representar não só a nossa casa, a nossa faculdade, mas também no país, neste congresso internacional. Uma enorme responsabilidade. Agora, para nós leigos, para percebermos exatamente do que é que estamos a falar, o que é o direito constitucional comparado? Bem, o direito constitucional vai ser, no caso, princípios, regras que vão orientar as atividades, os preceitos constitucionais. Para leigos, cabe explicar o seguinte: nós temos uma Constituição que é um documento onde contém as regras de estruturação basilares do Estado e a organização dos poderes políticos e os órgãos de soberania. Por exemplo, como é que o presidente interage com a Assembleia Nacional para legislarem, como é que os tribunais estão organizados, como é que as pessoas que representam essas entidades vão assumir os cargos e como é que saem, como é que é o modus operandi. E cada país tem a sua especificidade, ou seja, cada povo, de acordo com a sua cultura, organiza os seus princípios e normas para nortear a relação entre esses órgãos. O direito comparado, ou direito constitucional comparado, é analisarmos as várias realidades dos países e verificarmos se essa figura se encontra num determinado país, que nós vamos tratar aqui por ordenamento jurídico, se
no outro país temos ou não e fazemos aquela comparação. E se é aplicável? Exatamente. Existem figuras que nós podemos ter enquanto ordenamento jurídico angolano. O Brasil pode não ter, Portugal pode não ter. Exato. Então, nesses congressos, nós vamos discutir figuras e cada país poderá, por exemplo, adotar ou organizar a sua forma de ver o direito internacional ou o direito constitucional de acordo à troca de experiência. E como bons estudantes que são, com certeza vão também levar o vosso contributo. Há algum aspecto já do nosso direito que vocês achem válido implementar também nos outros países, onde os que vão estar a participar deste congresso? Como o Firmino disse, no âmbito do direito comparado, nós temos que olhar às realidades, aos fatos presentes em cada ordenamento jurídico. Daí, cada ordenamento jurídico ter uma necessidade de fazer uma adaptação tendo em conta a sua realidade. Então, na nossa realidade, e porque nós somos um país africano, então o nosso direito bebe muito do costume, nós temos características muito próprias, diria eu. E os outros ordenamentos, naturalmente, também vão adaptando as suas normas, tendo em conta as suas realidades. Há sim semelhanças, mas quero crer aqui, e espero não estar a ser muito radical, que seria um pouco perigoso afirmar que as nossas realidades ou as normas, tendo em conta as nossas realidades, assentariam bem, exatamente, assentariam bem aos outros países. Isto, contudo, não quer dizer que não haja semelhanças dentre os diferentes ordenamentos jurídicos. Há algumas realidades que se aplicam em Angola, se aplicam no Brasil e se aplicam também em Portugal. Por exemplo, o sistema de governo. Nós temos um sistema de governo presencial. O Brasil também tem um sistema de governo presencial. Por caso português, não. O Portugal tem um sistema de governo semipresidencial, semipresidencial ou misto, e assemelha-se a outro país africano, que é Cabo Verde, que também tem um sistema de governo semipresidencial. Então, sim, algumas características que nós temos vão se adaptar também a outras realidades, mas há sempre que se fazer esse jogo e não é bom que se afirme que as nossas normas, aquilo que assenta para nós, assentaria bem para as outras realidades. Ok. Estamos a celebrar hoje o Dia da Juventude Angolana. Vocês com certeza são jovens inspiradores. Temos com certeza também muitos jovens a assistir-vos. Muitos deles não tiveram oportunidade de ter a formação académica que vocês com certeza tiveram. Que mensagem é que vocês deixam para que estes jovens um dia também venham a alcançar o vosso nível de escolaridade? Eu diria para todo jovem de Angola que, pois embora não tenham adquirido por certa circunstância a instrução acadêmica necessária, quando digo instrução, refiro-me ao nível acadêmico, nós temos um outro pilar que é a educação. A educação tem como fonte não as instituições públicas e privadas de ensino, mas o núcleo familiar. Eu diria que temos que começar por aproveitar a educação que nos é passada pelos nossos progenitores e, de acordo com essa educação, vamos atrás daquilo que é a instrução. A formação não é só feita em instituições de ensino público e privadas. Nós temos outros meios, nós temos a igreja e temos também a autoinstrução. Nós, enquanto jovens, temos que procurar nos potencializar e não podemos apresentar justificativas que acabam caminhando contra nós. Devemos cada dia aprender com aquilo que está disponível. Temos que fazer sempre o melhor. E eu vou terminar o meu conselho com essa célebre frase. Faça sempre o seu melhor, porque tem sempre alguém que nos observa. Há sempre alguém que está pronto para ajudar. Entretanto, nós só seremos ajudados se mostrarmos o nosso valor. Muito bem. E eu vou terminar consigo já pegando também no aspecto que disse o Firmino, certo? A formação não é feita só nas unidades escolares e tudo mais. Porém, as entidades empregadoras hoje exigem um certo nível académico para admitir pessoas, por mais que essas pessoas estejam mais preparadas até que quem passou anos e anos sentado numa carteira. Vocês que são os futuros homens das leis, prevêem uma mudança neste paradigma? Eu começaria com uma frase que é muito dita, estamos em frases que é muito dita pelos juristas, e espero aqui não ser mal interpretada.
sobre o princípio da igualdade, que até está consagrado na nossa Constituição, nós falamos que ele é sobre tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. Isto porque as empresas têm determinados requisitos formais que têm de seguir. E tendo estes requisitos formais, é muito natural, é muito normal que normalmente vão em busca de quê? De pessoas que sejam dotadas de alguns títulos acadêmicos ou diplomas acadêmicos. Ainda que sejam apenas títulos. Mas raramente são títulos e, como acadêmicos, nós nunca os entendemos só como títulos. É natural que algumas pessoas que não tenham passado por alguma formação possam ser carregados de muito mais bagagem do que, por exemplo, quem se sente numa carteira. Mas há aqueles requisitos formais que devem ser seguidos porque a empresa é uma instituição, as empresas costumam ser instituições sérias. E o que é que acontece com os acadêmicos? Presume-se que quem é acadêmico sabe. Às vezes não passa de uma presunção. Infelizmente não, mas é esta presunção. E há um exemplo aqui que colho. Quem vem a um telejornal, quem vem a um noticiário, quem vem ao Bom Dia Angola, como estamos aqui hoje, tem de vir trajado, formalmente. E diriam as pessoas, eu já ouvi muitas das conversas nos candongueiros, mas a roupa não define quem nós somos, a forma como vestimos, se temos cabelo, se temos um corte assim, se não temos, realmente. Mas nós temos que vir trajado porque são requisitos, é a formalidade que o programa exige. Diria eu que também são algumas formalidades que as empresas exigem, pese embora nem sempre estas pessoas estejam realmente carregadas dessas bagagens. Isto é um assunto a discutir ainda por muito tempo. Já para terminar, como é que vocês se sentiram quando receberam esse convite? Quando recebemos esse convite, fomos comunicados pela coordenação. Nós estamos a ser coordenados pelo professor André Sango, que é o responsável pelo Departamento de Investigação Científica na área jurídico-política, e o nosso professor de Direito Constitucional, professor Matias Caxix. Sentimos-nos muito felizes porque o feedback dos professores e da comunidade internacional é um feedback que apresenta a possibilidade de continuarmos a investigar, continuarmos a trabalhar e a demonstrar que realmente aquilo que nós aprendemos na faculdade, aquilo que é o fruto da nossa investigação diária, está a ser colhida. Entretanto, eu gostaria de passar também a minha opinião relativa à questão apresentada à minha colega. Nós, como acadêmicos, eu tenho uma opinião divergente, tudo porque hoje em dia o mundo vai caminhando para um mundo mais material do ponto de vista de atividade do que propriamente formal. Eu penso que as empresas têm que começar a não presumir currículos, Exato. mas sim passarmos para uma fase que é muito apresentada por professores, como é o caso do professor Capessa, fala sobre o período experimental. O período experimental é uma fase em que o trabalhador é acolhido na empresa. Depois de ser acolhido, ele é apreciado e se verifica se realmente ele tem essas potencialidades ou não. Exatamente. Depois desse período, ele é aprovado ou reprovado. Não. Pois. Não é justo alguém ser aprovado ou reprovado por mera avaliação documental. Exato. Para efeitos de atividade laboral. Então, eu sugiro que... Isto até abre mais oportunidades de emprego para os jovens. Exatamente. Por isso é que a nossa Lei Geral do Trabalho contempla os períodos de estágio e período experimental exatamente para isso. Exato. Por que ocorre? O que ocorre é que muitos não são sinceros na apresentação dos currículos. Exatamente. E outros sim, há aqueles, por exemplo, que podem ostentar um currículo dizendo que têm um inglês ou um francês de um nível imensurável. Exato. Mas quando formos no período experimental, eu que aprendi o inglês num centro, uma explicação da periferia, Exato. tem um nível, tem um accent mais apurado que a própria pessoa que fez, por exemplo, uma formação em numa Oxford. instituição que se diz reconhecida. Exato. Mas isso como é que nós aferimos? Aferimos no período experimental. Então, eu deixo um apelo às entidades empregadoras. Nós, os jovens, temos muito para dar, mas para que nós possamos dar, nós precisamos de oportunidades. Permitam-nos
permitam-nos estarmos nesse período experimental para podermos mostrar a nossa potencialidade. Obrigado. Muito bem, um apelo muito bem feito aqui hoje no dia 14 de abril, Dia da Juventude, e um jovem a apelar aqui às entidades empregadoras. Muito obrigada, Afrodite Firmino, sucessos, que corra Muito tudo obrigada. bem nas vossas carreiras e espero poder contar com os vossos serviços mais tarde. Muito obrigada. Vamos seguir, já está na hora da COP.